Olá, querido, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Fortunato, esse é o nosso canal. Que bom você estar conosco, amém? Esteja sempre lembrando de compartilhar. Eu estou sempre lembrando isso para você. Querido, você que não é inscrito, se inscreva. Irmão, deixe seu like, esteja abençoando o nosso canal, amém? Estamos falando sobre resiliência e sobre coragem. Eu queria orar com você, porque é bem breve a palavra, é um devocional. Nós estamos aprendendo com alguns homens de Deus aqui a ter coragem e a ser resiliente também no meio das batalhas do dia a dia que nós enfrentamos. Vamos falar com Deus? Pai bendito, Pai amado, eu quero orar, quero colocar em Tuas mãos a vida de cada irmão, de cada irmã que está nos acompanhando agora, Pai, pelas redes sociais. Esteja falando no coração dos Teus filhos, ó Pai, que cada mensagem, Senhor meu Deus, venha, Senhor meu Deus, entrar no íntimo, no profundo de cada coração. Porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Senhor meu Deus, o verdadeiro amor lança fora todo medo, Pai querido. Nós estamos debaixo desse amor. Por isso, fala conosco nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Vamos falar aqui, 1 Reis, capítulo 18, versículo 30 até o 40. Eu vou ler aqui bem rápido, para a gente estar falando rapidamente o nosso devocional de hoje, para a gente estar orando. A palavra de Deus em 1 Reis 18, 30 diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim, e todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros, derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: Fazei segunda vez, e fizeram. E disse mais: Fazei a terceira vez, e fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao rego do altar, e encheu também a água do rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou os profetas e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabendo que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que segundo a Tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que a Ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quilom, e ali os matou. Querido, olha que coisa interessante. Elias, ele enfrentou, naquele tempo, naquela geração dele, ele teve que enfrentar um povo que estava servindo a Baal. Um povo que estava à mercê das ameaças de Jezabel. Um povo que estava vivendo sob a liderança de um rei que se chamava Acabe, e que infelizmente comia na mão dessa mulher terrível chamada Jezabel. E Elias, ele aparece nesse contexto para restaurar o altar. O altar estava totalmente quebrado. Então, naquele momento, Elias, ele enfrenta os profetas de Baal no Monte Carmelo. Sabe, havia 400 profetas de Baal e de Acera. Então, muitos profetas que estavam ali para levantar o nome do seu Deus. Mas o verdadeiro Deus era o Deus que Elias servia, o Deus de Israel. E Elias ali, então, ele arma o altar. O altar de Elias era um altar diferente. O altar de Elias, ele foi feito de uma forma totalmente fora do contexto, justamente para provar que Deus era Deus. Elias pediu para encher aquele altar com cântaros de água e derramaram o holocausto ali, a lenha. Como que o fogo vai pegar em água, meu querido? Aí, não tem como imaginar, é inimaginável você ver o fogo pegar na água. Mas Elias, ele clamou ao Deus Todo-Poderoso, e Deus fez o fogo descer do céu, e o fogo lambeu aquela água e consumiu o holocausto. Ou seja, o povo que estava dividido entre Baal e Deus precisou ver com seus próprios olhos que o verdadeiro Deus era o Deus que Elias servia. Porque até então o povo cocheava em 2 pensamentos.
Eu quero dizer que Deus ele levantou você nesse tempo para ser como Elias. Elias ele foi um homem de coragem. Elias ele enfrentou o desafio. Deus ele quer levantar Elias na nossa geração. Homem que não foge de confronto. Homem que enfrenta, sabe, os desafios. Homem que enfrenta as dificuldades. Homem que bate de frente com os profetas de Baal. Os profetas de Baal são os profetas do engano, são os profetas da mentira. E todo aquele que está propondo a viver em verdade vai ter que bater de frente com a mentira e com o engano. Então Deus ele tem te chamado para viver a verdade. Deus tem te chamado para combater a mentira. Deus tem te chamado para restaurar o altar na sua casa. Talvez na sua casa o altar da oração está quebrado e Deus está te chamando para restaurar esse altar. Aí você diz, pastor, mas eu não tenho força. Querido, tenha coragem. Busque força no Senhor. Esse é um desafio que todos nós temos que ter. Você tem que ter coragem para levantar o altar da oração, o altar da adoração que está quebrado. Já não tem mais. O que está acontecendo? E Deus tem te chamado a essa responsabilidade. Porque se você não der lugar, o inimigo ele vai querer entrar. E o nosso desafio hoje, sabe, é combater contra as astutas ciladas do inimigo, que são muito grandes. Deus te chamou como um homem de coragem, como uma mulher de coragem, para guardar a tua casa, para guardar a tua família. Aonde quer que você estiver, no seu trabalho, na sua escola, você vai ser diferente, diferenciado. As pessoas vão te olhar diferente, porque vão ver que o Deus que você serve é um Deus poderoso. Aquele povo até então não estava dando muita vazão a Elias, não. Mas depois que Elias provou que Deus era Deus, todo o povo se voltou para Deus e viu que o Deus de Israel, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, era o Deus que Elias servia. Talvez tem muitas pessoas que querem ver o Deus que você serve. E você está aí prostrado, e você está aí sem força. Busque força no Senhor, se levante. Vem para a guerra, vem para a batalha. Elias ele foi para uma guerra de altares. Querido, e na guerra de altares, o seu altar tem que estar, sabe, estabelecido. As coisas precisam estar em ordem. Porque senão você vai perder essa batalha. Porque o inimigo tem levantado altares da contenda. O inimigo tem levantado altares da mentira, altares do engano. E esses altares eles precisam ser quebrados dentro das nossas casas, dentro das nossas igrejas. E Deus ele quer levantar homens como Elias, homens com ousadia, homens com coragem, que batem de frente. Quem sabe você não é o Elias desse tempo, na sua casa, no meio da sua família, nessa geração. Eu queria te convidar a orar comigo nessa hora, porque Deus ele quer levantar homens como Elias, homens de coragem, homens com ousadia, homens que suportam a pressão, sabe, que não tem medo, que não recuam e que vão bater de frente. Vão bater de frente com os altares que não são de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, eu quero colocar em Tuas mãos, Pai, a vida de cada pessoa que está me acompanhando agora, Pai. Eu te peço, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha, Senhor, dar a cada coração um ânimo, uma coragem, Pai. Que nós possamos, Senhor, destruir os altares que não são do Senhor, que se estabeleceram nas nossas casas, nas nossas igrejas, Pai. Que nós possamos levantar os verdadeiros altares, que são o altar da oração, da adoração, da comunhão com o Senhor, Pai. Quantas pessoas estão prostradas, quantas pessoas que o medo tomou conta, Pai. Quantas pessoas que não suportaram a pressão, desanimaram, desistiram, não tiveram resiliência. E agora eu te peço, Senhor, meu Deus, que o Senhor visite cada pessoa nessa hora, Pai. Venha jogar por terra, Pai querido, toda a mornidão. Venha jogar por terra todo medo, todo cansaço, toda preguiça. Ó Deus, em nome de Jesus, essa mulher que não tem força nem mesmo para ir para a igreja. Essa mulher que não tem força nem para orar. Esse homem que não tem força para orar, para ler a Bíblia, para ir para a igreja. Dê coragem a eles, ó Pai. Vá de encontro aos teus filhos, ó Pai. E dê força a cada um para vencer as suas batalhas. Que os altares, os verdadeiros altares sejam levantados. O altar da oração e o altar da adoração, novamente. Em cada lar, em cada família. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida poderosamente. Creia nessa palavra. Amém? E vai para a luta. Eu tenho falado isso. E vai com a certeza da sua vitória.
em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.